Tá gravando já. Ok? Bom, boa tarde, meu querido, meus irmãos. Agradeço pela vida de cada um de vocês que vem nessa sala da reunião, que é a casa de Deus. Eu sempre costumo falar, os colegas sabem disso, que a nossa sala do PH, ela é uma sala de reunião, mas assim, é uma sala de treinamento. Porque aqui a gente ouve a palavra de Deus e aqui a gente tem a oportunidade de desenvolver o nosso trabalho. E tudo que acontece aqui, só tem um que sabe. A Ele. A honra e a glória. A gente, tudo que acontece aqui é filmado, mas é pelo YouTube, não sai espalhando para toda a igreja. Então todo mundo tem a oportunidade de falar, de perguntar, ficar à vontade. Tá? Eu quero orar para a gente dar início à nossa reunião. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, ó Pai. Somos gratos, Senhor, Pai, por mais uma reunião aqui na nossa PH, Pai. Abençoa, Deus, a cada irmão que aqui já está neste lugar, outros também que estão a caminho, que o Senhor traga em segurança, ó Pai. E que nós possamos aproveitar, Pai, tudo aqui neste lugar que vai acontecer, que seja para a honra e a glória do seu santo nome, Pai. Amém. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 7 de Mateus. Eu quero deixar aqui 2 versículos. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Que diz assim a palavra, as 2 estradas, Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertada o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com elas. Eu fiquei pensando sobre esses versículos, essa caminhada cristã que nós temos, Que andar com Jesus não é fácil, não. Por muitas e muitas vezes nós temos que encher nossa boca com água. Nós temos que ficar calado, Para que a gente possa ser igual a Ele. O que Ele passou. É difícil essa caminhada. Essa caminhada é muito difícil. Eu que sirvo o Senhor aqui na igreja, temos o cargo de diácono, eu costumo dizer que são apenas servos. E quando nós chegamos, você tem que estar melhor um pouco do que os seus irmãos. E você não sabe como é que está a vida de cada um. Nós somos os primeiros a receber. Eu recebo primeiro do que os pastores, a cada um. E muitas das vezes você tem daquele olho de águia, para que você olhe para o seu irmão, quando você dá um bom dia, graça e paz, e ele não responder, não recrima não julgue não, olhe. Normalmente você sabe, já sabe o nome do irmão, da irmã. O culto todo fica em oração por aquele irmão, pelaquela irmã, entendeu? Deus é que vai cuidar, é Deus que vai orar. Você está pedindo, Ele vai cuidar, Então, a gente, isso aqui é carne, irmão. A gente sofre, mas também temos lutas. Nós temos lutas, família, casa, igreja. Por isso que a igreja ela não é perfeita. Para que você consiga entrar para essa porta estreita, você tem que lutar. Você tem que ser um crente verdadeiro, em todo tempo. Como é que você é na sua casa?
você tem que ser ainda melhor ainda na igreja. Melhor ainda na igreja. Entendendo? Como você trata a sua família? Como você conduz a sua família? A igreja é a mesma coisa, é a sua família. Então você tem que estar bem. Se você não estiver bem, vem igreja. Não deixa de não vir, não. Vem, eu preciso ir, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Eu sei que alguém vai olhar para mim e vai orar por mim. Você tem que ter esse olho de gavião mesmo, de águia, né? Para que a gente perceba, a ponto das vezes a gente chegar, tá tudo bem, mas precisar de alguma coisa, né? Pode falar. E aí ele abre o coração comigo para ajuda. Então vamos orar, irmão. A gente tem essa obrigação. E eu quero encerrar que essa caminhada com Cristo é isso. Porque por onde o Senhor andava, os discípulos iam junto. Em determinado momento, um falava, eu não aguento aí, porque ele não para. Ele não para, ele anda sem parar. É assim que nós temos que fazer, andar sem parar, porque nós somos cheios de defeito. A cada dia a gente precisa melhorar. A cada dia nós temos que pedir ao Senhor, Senhor, me conserte. Faça de mim um vaso novo. Para que eu, quando for falar, Pai, o seu nome, eu tenho autoridade do Espírito Santo, Pai, porque eu só tenho feito tanta coisa na minha vida, mas eu não quero só para mim, eu quero para você, para você, para meus irmãos também. Quero que seja todo mundo igual. Estamos todo mundo no mesmo barco, para quando ele falar, atravessa essa onda, pisa na água, a gente pisar firme para não afundar. Para ele, eu vou porque eu creio no teu poder e na tua graça, não vou afundar. Você ir em frente, não duvidar, porque nós aprendemos muito na palavra de Deus, né? Louvores, o que duvidar, o cabo na mal, tudo isso, que muitas das vezes a gente duvida. Conhecendo o Evangelho de Cristo Jesus, a gente ainda duvida. E depois a resposta demora para a gente receber. Por quê? Não é falta de conhecimento, não, que nós temos conhecimento, falta de fé. Falta de fé. A gente fala, poxa, mas já era para ter melhorado, mas a culpa está em você. Entendendo? A culpa está em você. Mas será que você tirou todo dia pelo menos 5 minutinhos para orar? Ou você saiu, eu estou com pressa, eu tenho que trabalhar, e você sai e não ora, você sai e você não ora pelo alimento, e aí? Como é que está a sua caminhada com Cristo Jesus? E quando a gente passa por uma tempestade, a gente fala, puxa vida, que preparação tenho eu para estar passando por isso e querendo desistir, dizendo, semana que vem eu não vou à igreja não é possível, estou indo há mais de 2 meses e nada tem melhorado, mas o defeito tem em você, às vezes está pegando de maneira errada, você está fazendo as coisas de maneira errada, entendendo? Você está vendo só, vem a mim, você está tratando só de você está tratando do seu trabalho, você está tratando da sua família, mas aquele teu irmão que te olhou para você lá, que está precisando de uma oração, você não teve a coragem de dizer para ele, meu irmão, está tudo bem, precisa de alguma coisa, ele só precisa de uma palavra, você precisa de alguma coisa, ele vai abrir o coração, ele só quer sair com uma resposta, ora comigo. Que Deus nos abençoe, meu irmão, essa palavra sirva também para mim, tá? Que tem dia que a gente passa por isso mesmo, e a gente, muitas vezes, até chora, a gente chora, dizer assim, Senhor, eu preciso melhorar, eu preciso melhorar, eu preciso melhorar. Que Deus nos abençoe. Vamos louvar o Senhor com um cântico por tudo que tens feito. E como depois do louvor, chamar o nosso irmão para
Vamos louvar? Vamos lá. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Amém. Amém. Eu quero chamar aqui à frente o nosso seminarista, Lailson, aqui, e quero pedir ao nosso vice-presidente que ora pelo nosso amado irmão, tá? Que nós possamos ouvir a voz de Deus nesta tarde. Vamos orar então, meus irmãos. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por essa tarde, te agradecemos por esse irmão querido aqui no nosso meio, Pai. Te agradecemos pelo privilégio de podermos ouvir a Tua palavra na instrumentalidade dele, Senhor. Abençoa a vida do Alisson, Pai, sua família, sua esposa. Pai, muito obrigado pela vida dele aqui no nosso meio, Deus. Derrama as Tuas infinitas bênçãos, Pai, na vida dele, Senhor. Que ele seja um testemunho vivo, Pai amado, das coisas grandiosas que Tu tem feito, Pai, na vida dele, Senhor, cada vez mais. E nesse instante, Pai, faz-nos atentos à Tua voz, faz-nos atentos, Pai, aos Teus princípios e orientações, Pai, que Tu vai nos falar através do Teu servo. É isso que te agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Essa rica oportunidade que nós temos aqui de adorarmos a Ele, a beleza da Sua santidade, porque este é o dia que o Senhor nos fez. Amém? Amém. Agradeço a oportunidade ao irmão Adeclen, presidente da nosso PH aqui em Rio, irmão Will, né? Brinco muito com a sua esposa lá no seminário, digo que você tem uma grande relevância na língua inglesa, viu? Seu nome, volte e me aparece lá no inglês, né? Will, velho Will, não sei. Mas muito obrigado aí pela oportunidade que os irmãos nos conferem aqui para juntos adorarmos a Deus e compartilharmos um pouco daquilo que o Senhor tem colocado e ministrado aos nossos corações. Amém? Vamos ficar de pé para fazermos a leitura da palavra? Evangelho de Lucas, tá? É o capítulo 1, nós vamos ler os 4 primeiros versículos. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1. Capítulo 1, né? Sim. Vamos ler os 4 primeiros versículos, tá? E vamos manter a Bíblia aberta para analisarmos o texto. Vamos fazer então como de costume, né? Eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos o segundo e o último nós leremos juntos. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, Conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. igualmente a mim me pareceu bem, depois de apurada a investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo,
uma exposição em ordem. Todos. Para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Amém. Podem sentar. Minha oração é que o Espírito Santo fale por mim, que os nossos entendimentos sejam terras férteis para a ministração daquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações nessa tarde. Bem, a título de introdução, eu queria trazer 3 definições aqui de 3 palavras na sua etimologia, né? Dentro da condição etimológica dessas palavras aqui, o seu sinônimo, eu trouxe aqui algumas definições. Primeiro é comunicação. Comunicação é o processo pelo qual uma pessoa transmite uma mensagem para outra ou outras. É uma troca de informação entre 2 ou mais indivíduos com o objetivo de compartilhar conhecimentos, sentimentos, ideias, entre outros. Há alguns neurolinguistas também que eles vão dizer que a comunicação ela tem uma tríade, né, para que ela alcance o objetivo, né, que é a questão da entonação da voz, da linguagem gestual e do conteúdo propriamente expresso, para que você atinja os objetivos de quem você quer comunicar e o que você quer comunicar. Uma outra definição que eu queria trazer é sobre a palavra anedota. Anedota é uma particularidade curiosa ou jocosa que acontece à margem dos eventos mais importantes e, por isso, geralmente, pouco divulgada. Então, anedota, em resumo da ópera, é uma curiosidade, né? E uma curiosidade, muitas das vezes, muito peculiar, que beira ali a inverdade, né? E a história, né? A definição de história é a ciência que estuda os acontecimentos passados e a ação do homem no tempo. O trabalho do historiador inclui uma análise minuciosa dos documentos que permitem o estudo do passado, né? E nós, ao olharmos para este texto, nós podemos observar que Lucas aqui ele não estava contando uma anedota, ele não estava trazendo uma comunicação como uma mera curiosidade, e sim ele estava trazendo a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, a verdade daquilo que ele pesquisou acerca de fatos verídicos da vida de Cristo. Então, o propósito do Evangelho de Lucas foi que, ao escrever o seu Evangelho, ele tinha como objetivo firmar as pessoas instruídas na fé sobre um relato verídico da vida de Jesus Cristo para a confirmação da fé, além de fornecer parâmetros para a igreja em sua pregação de arrependimento e perdão em nome de Jesus para todas as nações. Então, nós, hoje no século XXI, que recebemos o Evangelho através da pregação, cremos nele, fomos transformados por esta pregação e pela maravilhosa graça de Cristo e por sua feitura de obra na cruz do Calvário. Hoje, quando nós pregamos o Evangelho genuíno, nada mais, nada menos do que estamos pregando genuinamente a Cristo como nosso Salvador. Nós não estaremos contando nenhum tipo de curiosidade, beirando a inverdade, nenhum tipo de anedota, mas sim a história do Salvador do universo e a história de quem revolucionou o universo, a história e os fatos históricos. Tanto é que hoje, para se fazer qualquer tipo de registro histórico, se coloca antes de Cristo e depois de Cristo. Então, nesta perspectiva, eu queria compartilhar uma reflexão com os irmãos com o tema chamados para comunicar o Evangelho.
nós somos chamados pelo Senhor, mas o que nós de graça recebemos, nós também de graça devemos compartilhar aqueles que necessitam ser alcançados pela graça. Então nós somos chamados não para ficarmos na inércia, mas para comunicarmos o Evangelho. E aí vamos fazer aqui algumas observações no texto e o que o texto tem a nos ensinar acerca desse tema. Versículo 1, a narrativa diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Então, a primeira verdade que a gente pode extrair aqui do texto, no que tange a sermos chamados para comunicar o Evangelho, é que nós somos chamados para comunicar o Evangelho com clareza. Lucas aqui, ele traz uma narração coordenada dos fatos que se realizaram. Então, muitas das vezes, nós perdemos tempo com tanta coisa, com tanta conversa que às vezes não edifica, com tantas situações e circunstâncias do nosso dia a dia e que não nos levam a uma edificação e a um remir do tempo, como o apóstolo Paulo traz para nós numa das suas epístolas, né? Porque nós devemos resgatar o tempo e com isso, pregando o Evangelho a tempo e fora de tempo e com uma mensagem clara que vai estar inteiramente alinhada com o nosso estilo de vida. A nossa mensagem ela é clara porque ela tem que estar alinhada com o nosso estilo de vida. Então nós somos chamados para comunicar a clareza do Evangelho. A clareza do Evangelho. Então, a mensagem do Evangelho ela é clara e devemos comunicar com clareza. E aqui Lucas, ele apesar da sua erudição, ele trouxe uma linguagem clara e o estilo literário deste Evangelho, né, apesar dele ser médico, dele ser historiador, ele traz uma erudição aqui de fácil compreensão. Muitas das vezes também buscamos trazer palavras rebuscadas, às vezes para tentar se adaptar em algum determinado ambiente social, mas o Evangelho, irmãos, nós precisamos ter em mente que para nós comunicarmos nós temos que ser claros. E Lucas aqui ele foi claro. A narrativa do grego de Lucas é uma narrativa clara, apesar da erudição dele, é uma narrativa que trazia o grego clássico ali, de boa compreensão para a contemporaneidade dele na época. Tá? Então, que sejamos claros na pregação do Evangelho. Né? Era uma linguagem acessível à sua contemporaneidade, pois ele procurou ser o mais claro possível. Agora acompanhe comigo aqui o verso 3. O verso 3, o texto diz assim, ó: igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Então, a segunda verdade que a gente aprende aqui no texto é que nós somos chamados para comunicar o Evangelho de forma consistente. Sermos claros, e isso estar alinhado com o nosso estilo de vida para comunicar o Evangelho às pessoas que precisam ouvir do amor de Deus e da obra salvífica de Cristo, não nos exime de termos uma busca constante para termos em nossa mensagem um embasamento e uma consistência dessa verdade em que cremos, desse amor pelo qual nós fomos alcançados, dessa transformação de vida que nós encontramos em Cristo Jesus. Então, o texto aqui ele nos fornece essa informação, que o Evangelho ele é bem concatenado, o Evangelho ele é bem consistente em sua mensagem, e essa deve ser a nossa mensagem de comunicação
também aqui, ele buscou uma acurada investigação de tudo desde sua origem. Desde sua origem. Seja bem-vindo, meu irmão. E sendo assim, o alvo da sua mensagem, tudo bom, meu irmão? Deus abençoe. O alvo da sua mensagem era alguém que provavelmente tinha alguma posição ali alguma posição de importância na classe romana ali, na elite romana ali, Teófilo. Então, ele fez uma acurada investigação desde a origem do cristianismo ali na contemporaneidade, a despeito dele não ser uma testemunha ocular do colégio apostólico ali, foi influenciado pelo colégio apostólico e com uma investigação bem aprofundada, ele trouxe uma mensagem consistente, histórica, teológica, clara e de alcance aos ouvintes da época. Então, irmãos, que a nossa vida seja essa verdade de ação no nosso dia a dia ao comunicarmos o Evangelho com consistência. Nós, muitas das vezes, vivemos de rótulos. Muitas das vezes nós nos enfeitamos com eu sou presbiteriano, reformado, né? Eu sou da teologia reformada, eu tenho uma teologia histórico-teológica da mais consistente. Mas se isso não gera uma atitude prática na nossa vida para comunicar o Evangelho, de nada vale. A gente está vivendo de rótulo. Não, nós temos o maior legado, só na Escritura, é a palavra de Deus. Se isso não gera atitude prática para o nosso dia a dia, para que nós comuniquemos o Evangelho àquele que precisa ser alcançado pela graça e pela mensagem de salvação, nós estamos vivendo de rótulo. Só para reforçar as definições que eu trouxe no início, nós aqui, quando nós vamos falar do Evangelho, por onde nós passarmos, nós não vamos estar comunicando anedotas ou curiosidades beirando a inverdades, né? Não vamos estar comunicando teorias de conspiração, fake news, que são grandes vociferações que a gente vê hoje nas redes sociais. Então, a verdade do Evangelho é a verdade de Jesus Cristo. Lucas, apesar de não ter sido uma testemunha ocular, pesquisou bem acerca da origem do cristianismo para comunicar em sua época. E aprove a Deus tê-lo como um escritor sacro daquilo que hoje nós temos como a revelação, que é a palavra de Deus, está dentro da canonicidade do texto sagrado. Agora acompanhe comigo aqui o verso 4. O que o texto vai dizer? Para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Irmãos, em terceiro lugar, nós somos chamados para discipular. Muitas das vezes, irmão Adeline, exatamente isso, esse olhar que nós precisamos ter, que um irmão está precisando, às vezes pressupõe essa aproximação que o irmão trouxe aqui nisso, pressupõe essa caminhada de discipulado, que biblicamente, quando a gente vê que o discipulado pressupõe uma amizade bíblica. Jesus falou para os discípulos: agora eu vos chamo de amigos e não mais de servos. Então, a palavra, inclusive aqui, instruído, ela aponta
para catecismo, ou seja, você catequizar, discipulado. Nós somos chamados para fazer discípulos, Então, essa é a terceira verdade que nós aprendemos aqui nessa narrativa do capítulo 1 de Lucas. Nós somos chamados para trazer uma mensagem clara do Evangelho, nós somos chamados para trazer uma mensagem consistente do Evangelho e somos chamados para discipular. Teófilo aqui, né, que é quem está sendo destinado o Evangelho, ele havia já recebido uma instrução introdutória do Evangelho de Cristo, né? Mas aqui Lucas ele traz a confirmação, depois de uma acurada investigação, de uma profunda pesquisa, e aí vai de algumas curiosidades históricas, alguns vêm a deduzir que talvez levou 2 anos essa pesquisa de Lucas para que ele pudesse, enfim, redigir o seu Evangelho, mas isso é apenas a título de curiosidade. A propósito, não temos como provar, né, esse tempo com exatidão, mas a intenção de Lucas era apoiar Teófilo nessa instrução. E não temos muitos detalhes, riquezas de detalhes bíblicos acerca de Teófilo, né? Mas é bem provável que pelo estilo da narrativa, isso daqui não é uma mera especulação ou uma dedicatória a alguém figurado, é uma pessoa que provavelmente existiu sim e de importância, né? Provavelmente na esfera romana ali, né? Assim como também está lá citado, se eu não me engano, no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos também ele está citado lá. Lucas também cita que a princípio o volume era um volume único entre Lucas e Atos, né? E ele também cita Teófilo lá. Então, o que a gente tem acerca do entendimento de Teófilo é que talvez ele fosse uma pessoa de grande influência para poder divulgar o escrito de Lucas, porque essa literatura de Lucas era para ser uma literatura de alta circulação, e Teófilo provavelmente é uma pessoa de grande influência que poderia colaborar com essa divulgação. Portanto, isso na nossa vida deve ser uma verdade a quem nós nos direcionarmos para falar do amor, do Evangelho de Cristo, da transformação que Cristo faz naqueles ao qual Ele chama. Então, que essa seja uma prática constante das nossas vidas, irmãos. Que seja uma prática constante. Não sabemos com exatidão a quantos Teófilo posteriormente divulgou no ensino de Lucas e na narrativa de Lucas, mas tem uma história aqui, uma vez de um culto, que o rapaz era diácono e ele não sabia falar muito bem, e aí, ao final da história, eu acho que os irmãos vão saber, provavelmente vão saber a história e já devem ter escutado. Então o irmão não sabia, e um dia de muita chuva e tal, e aí ninguém para chegar, o pastor não chegava na igreja para fazer o culto, e aí o irmão teve que assumir e dar início ao culto, o irmão nervoso, não sabia o que fazer direito, enfim.
Resumindo, ele acabou dirigindo aquele culto e uma pessoa se converteu. E essa pessoa que se converteu, ela, uma certa feita, ela disse o seguinte: no céu, eu, antes de todos os nomes que eu vou querer conhecer, eu quero conhecer aquele irmão, quero ver de novo, porque ele nunca mais viu o irmão novamente, eu quero ver novamente o irmão no céu, porque eu ouvi a mensagem do Evangelho através daquele irmão ali, irmão simples, que não sabia falar direito, mas essa é a história de Charles Spurgeon, pelo menos atribuída a ele. E olha quantos Spurgeon não alcançou, tido historicamente como príncipe dos pregadores, quantos ele não alcançou. E ele foi alcançado pela mensagem de uma pessoa simples. Então, que tenhamos o vigor para cumprir com aquilo que nós somos chamados a agir, que é comunicar o Evangelho, a despeito de sermos falhos, limitados, e só na dispensação da graça do Senhor que nós poderemos sim comunicar o Evangelho com eficácia e com poder, e isso quem nos capacita é o Espírito Santo. Amém. E a título de conclusão, eu deixo duas aplicações aqui, que é que devemos pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo, né? Os eleitos estão aí, irmão, para serem alcançados pela pregação do Evangelho. Como Paulo diz, pela loucura da pregação. Em segundo lugar, devemos pregar o Evangelho e termos isso como estilo de vida, porque a nossa perspectiva é uma perspectiva na viva esperança, lá no futuro, comunicando o Evangelho na perspectiva de uma viva esperança de que Cristo vem sem demora, como está lá em Apocalipse 22, 20, venho sem demora. Que Deus abençoe os irmãos, que possamos ser canais vivos para a comunicação do Evangelho. Amém. Amém. Posso orar, irmão, Adetão? Pode. Encerrar esse momento aqui. Então vamos orar, vamos ficar de pé, irmãos, para agradecer ao Senhor e orarmos a Ele. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, graças te damos por esta oportunidade que o Senhor nos concede de aqui estarmos reunidos como família da fé, para adorarmos o Teu nome junto ao trono da Tua graça. Já te rogamos, ó Pai, que o Senhor receba a nossa adoração. Sim. Ó Deus, e que a despeito das nossas falhas e limitações, que o Senhor nos levante como igreja viva, a igreja dos chamados por Ti, para comunicarmos as verdades que o Senhor um dia plantou em nossos corações e nos transformou com poder e glória. Que nós possamos, com poder e glória, na unção do Teu Espírito, comunicarmos as verdades do Teu Evangelho. Pois bem cremos e entendemos pela Tua palavra que as pessoas são alcançadas e transformadas por Ti, no poder e na transformação da pregação do Evangelho e na unção do Teu Santo Espírito, que é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, ó Deus, prepara-nos a cada dia e encoraja-nos, Senhor, a cada dia, para que tenhamos intrepidez de falar do Teu amor para esta sociedade que está mergulhada no pecado. Ó Deus, fica conosco, abençoa o culto da noite. Amém. E a todos aqui, a todas as famílias aqui representadas. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. 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 Amém.
muito grato pela sua visão da família, tá? Deus te abençoe. Obrigado. Deus te agradeço. Eu quero aqui já agradecer novamente, né, o nosso irmão, me lembrou do fato vivo e eficaz. O que o seminarista faz? O que ele fala? Eu sei, ela sabe, porque nós andamos por esses campos. Nós andamos por esses campos. E esses homens, viu, Will? Falando para você também, por você, são esses homens que vão nesses campos, lá no Nordeste, onde tem a mão na massa, aonde, meu irmão, que você doa 2, 3, 4, 5 reais, e igrejas são feitas em 15 dias, 20 dias são implantadas igrejas evangélicas presbiterianas, e aonde precisa de seminarista, por isso que eles estudam, tá vendo? E são ordenados a pastores para trazer essas palavras, gente. Com certeza, eu creio num Brasil melhor, porque são formados homens sábios, que por muitas das vezes têm que sair seus filhos da sua escola, transferir das suas escolas, que já estão habituados no Rio de Janeiro, ir para o Nordeste, ir para outros campos, esse missionário, porque perde para os seminaristas. Lá tem o Will, lá tem o Silvio, lá tem o Hélio. E eles, junto com a sua família, né, vão para esse lugar pregar o Evangelho, como nosso irmão pregou aqui. Essa é a importância, porque eu vi isso de perto, em Garanhuns, Pernambuco, eu e minha esposa, o quanto que esses homens estudam e trabalham e lavam suas pecinhas de roupas, a sua toalha, suas pecinhas, despedindo. Olha, quando tiverem um terno, não joga fora não, traga para nós, para quando chamar a gente para pregar, a gente ter umas vestes melhor para pregar o Evangelho. Então, meu irmão, que Deus continua sempre abençoando essas vidas preciosas de vocês, tá? Que são vidas transformadas, que chegarão ao Senhor Jesus, famílias transformadas, e eu creio no Brasil melhor, porque a gente não vai parar de pregar o Evangelho, não, toda criatura não, porque fomos chamados para falar do Senhor Jesus, né, a essas pessoas que ainda não conhecem, essa é uma responsabilidade minha, dele, ela, uma responsabilidade nossa, tá? Serão cobrados, hein, meu irmão? Serão cobrados, entendendo? Lá ele fala, o que falaram de mim lá? Né? Porque estão pedindo aqui, não, lá embaixo tem profeta. Nós temos essa responsabilidade, né? De ter uma família melhor. E nós queremos isso. E as igrejas estão crescendo. Tu já viu mão na massa como é que funciona o negócio? Não viu, prefeito? 20 dias, 30 dias, eles fazem uma igreja, meu irmão. Agora nós estamos agora, 13º dia, não é mesmo? Já está no telhado. É a nossa caixinha lá, é a nossa per capita lá que faz essa diferença, entendendo? E daqui a pouco, meu irmão, você está lá. Nós conhecemos lá um pastor, Walter Caetano, né, Beth? E nós andamos lá, naquele lugar, em Maceió, e ele falou, vamos conhecer, meu irmão, a nossa igrejinha. E uma igrejinha pequenininha, dava para umas 23 pessoas. Ele falou, estou inaugurando aqui uma salinha para cuidar das criancinhas, já tem 6. Ele tinha uma carrocinha, ele puxava no coça dele, aquela carrocinha para levar as cadeiras, já para os irmãos poder ir lá ouvir a palavra. Nós vimos isso de perto, eu e a Beth, nós ficamos lá quase 20 dias em Maceió, nós vimos isso de perto. E a luta do missionário lá, para ele ser formado no Instituto Presbiteriano de Garanhuns, lá em Pernambuco, ele falou, aqui é luta, meu irmão, aqui se trabalha, aqui se estuda, aqui tem regra, realmente lá, como qualquer outro aqui no Rio de Janeiro, vocês sabem que passaram por isso, que Deus continua abençoando grandemente a sua vida, do Will e de todos.
esse irmão aqui neste lugar. Tá bom? Eu quero chamar aqui à frente, nós temos um aviso, nós temos o Mário, né? Que é o nosso tesoureiro. Eu quero que você dê alguns avisos para nós temos nossos recados aqui também. Depois tem o Mário para falar. Presbítero Mário Sérgio. Antes de falar os avisos, eu fiz aqui umas anotações aqui da pregação que eu achei assim interessante, né? Narração coordenada do Evangelho, narração consistente do Evangelho e um chamado a discipular. É uma ordem que vai ficando mais complicada, né? A primeira já é difícil, a segunda vai incrementando e a terceira é para ser visceral, para aquela coisa assim que tem uma vivência. O chamado a discipular é isso. E eu fiquei pensando bastante nessa questão da narração coordenada e o quanto que a gente precisa de treino para fazer isso, né? Eu achei muito curioso o pregador, nosso irmão, ter mencionado a questão da definição da anedota, né? Que anedota a gente nem precisa se preparar para falar, né? Sai fácil. Mas não é essa a nossa postura com o Evangelho. Tem que ter uma preparação, tem que haver uma coordenação, tem que ser algo que faça sentido para você e para aquela pessoa que vai escutar. E isso foi muito didático, meu irmão. E eu espero que a gente consiga implementar isso na nossa sala de treinamento, né? Amém. Isso aqui é uma oportunidade preciosa, meu irmão. Né? Glória a Deus por essa mensagem. E agora vamos aos nossos avisos. Não são muitos, mas os que eu tenho em mente aqui podem não ser todos, então podem me interromper se alguém tiver algum outro, né? O primeiro deles é o nosso congresso da Confederação Sinodal, que vai acontecer já no mês que vem. Dia 24, se não me falha a memória, eu acho que é o último sábado do mês que vem. Se alguém tiver uma agenda, puder me confirmar, dia 24, se não me engano. Isso, Né? é o último sábado. Vai ser na igreja de Olaria? Não, né? Vai ser na igreja presbiteriana da Ilha do Governador. Da Ilha do Governador, isso mesmo. Concotar, né? E a gente quer, né, convocar os nossos irmãos. Os nossos sócios, né, os sócios da UPH estão mais do que convocados para estar junto, né, representando a nossa UPH ali naquele congresso. Não somente a nossa UPH, mas também a nossa federação, né, a Federação do Redentor. Então, meus irmãos, mesmo aqueles que não fazem parte também, se quiserem estar junto, fiquem à vontade, tá? Vai ser um momento precioso. Desse momento, dessa parte de organização, né? Lá vai ser feita a eleição da nova diretoria, mas após também vai ter um momento de confraternização, melhor dizendo, de celebração de aniversário, né? do Sínodo do Rio de Janeiro. Então, a gente vai estar fazendo essa primeira reunião administrativa e depois a gente vai fazer um culto e adoração a Deus pelo nosso sínodo, e vocês estão mais do que convidados para estar com a gente nesse culto, tá? Vai ser o Reverendo Homer, né? Reverendo Homer vai estar lá pregando com a gente. Geralmente. E o segundo eu queria incentivar vocês, né, a estarem na Bienal, né, da UPH, que vai acontecer no ano que vem, né? A Bienal, ela acontece entre as reuniões nacionais, né, entre os congressos nacionais. Então, como aconteceu no ano passado, o congresso, né, aí pula esse ano, e no próximo, no ano que vem, vai ter a Bienal. Então, vai ser voltado, como se fosse um grande acampamento, né? Na verdade, não vai ser tão cansativo como costuma ser o congresso, onde os homens vão lá para basicamente trabalhar, né? E questão de administrativa no congresso. Os homens que vão com a família, geralmente os homens ficam ali, né,
na parte administrativa e a família vai curtir um pouco, né, o hotel, né, as dependências da piscina e tudo mais. Mas na Bienal é diferente. E é uma atividade muito mais tranquila e aí voltada para toda a família. E se você quiser estar participando até como se fosse um retiro, vai ser muito bom, né? Vai ser em Gruçaí, né, no Sesc de Gruçaí. E sou ruim de data, gente. A minha agenda está no celular, o celular agora está gravando, mas vai ser em meados do feriado de Corpus Christi, se não me engano, né? Então, as inscrições já começaram para aqueles que querem parcelar. O valor é de R$ 800 para cada adulto, R$ 400 para crianças de 6 a 12 anos e abaixo de 6 anos é gratuito, né? Não tem inscrição para essas crianças. 30 de maio a 2 de junho. 30 de maio a 2 de junho. Então, vocês já podem, aqueles que estiverem interessados podem me procurar depois, eu explico melhor qualquer dúvida que possa ter, né? E basicamente é isso, meus irmãos, né? O nosso congresso sinodal e a Bienal da UPH que tem para acontecer, né? Esqueci alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Caixinha da UPH, né? O nosso tesoureiro está aqui, ele pode informar. Esse ano está mais fácil, né? Assim, a gente criou uma chave Pix mais fácil, que é um e-mail, né? Aí o meu próprio e-mail eu coloquei, né? E aí você pode mandar para esse chave Pix e tem crescido. E assim, pode dar qualquer valor de oferta, né? Que quiser dar, muito bem-vindo, né? E a gente já tem uma aplicação já agora para dar o apoio na festa do Abrigo Presbiteriano. Glória a Deus, que bênção. Nosso irmão César já está providenciando aí E tem também a taxa per capita, né? A taxa ACI, per capita, né? A anuidade por contribuição individual. Isso. É para os sócios, né? É. Todos os sócios da UPH, eles precisam contribuir com esse valor. E é um valor que auxilia os trabalhos da UPH ao nível de federação, confederação sinodal e confederação nacional. Inclusive, o mencionado pelo nosso presidente, o projeto de mão na massa, que é o de construção das igrejas. Então, as nossas ACIs muito ajudam esse trabalho, né? Esse trabalho que é maravilhoso, né? Uma coisa importante também mencionar que a ACI, vamos dizer, que seria uma obrigação, né? Mas se alguém quiser fazer doações visando, né? Será aberto também, né? Às vezes nós temos o caso aqui de um sócio nosso que quer contribuir, mas ele tem alguma dificuldade de manusear esse negócio de Pix, essa coisa, e ele quer ofertar. Então se alguém aqui ou outras pessoas quiserem também, fica aberto também. Até porque é um valor anual relativamente simples, né? R$31, para quem não sabe, né? Era 25 até o ano passado e foi reajustado pelo Congresso Nacional, é 31 agora o valor. Então é um valor muito acessível. Um lanche de McDonald's, né? Talvez até mais barato do que isso. E outra coisa também, só para... nós vamos ter a festa das nações, né? Da qual a gente quase sempre participou, né? Ativamente. Bem lembrado. Com certeza nós vamos... 12 de agosto. 12 de agosto. E nós temos sido... Você Meus irmãos, eu gostaria de incentivar muito vocês a participarem, porque quem ainda não participou é precioso essa reunião assim, a gente toma como uma grande confraternização, mas é uma bênção Deus estar usando essa confraternização para nós abençoarmos os nossos missionários, né? É verdade. É uma reunião de amigos ali, né, onde todo mundo está ali. A gente, claro, está na nossa barraca, está
trabalhando, né? Está vendendo o nosso angu, o tradicional angu havaiano, né? Carreteiro esse ano. Oi? Carreteiro. Esse ano vai ser arroz carreteiro? A palavra que o Maurício falou para mim que ele... Então o Maurício vai estar aí, gente. Então já deixa eu fazer a propaganda. Esse arroz carreteiro. Mas vamos procurar o angu na barraca. Né, Beth? Então vai ser duplo, vai ser meus irmãos, vamos colocar aí dia 12, né? 12 de agosto. Então vamos preparar nossas agendas para a gente participar desse dia. É uma festança bonita de ver, né? Várias barracas, né? Todo mundo animado ali, feliz, né? Mas o nosso intuito principal é abençoar os nossos missionários, abençoar aqueles que estão em locais distantes e até difíceis em termos de acesso, né, do Evangelho, mas Deus vai cuidar através, né, todo esse cuidado que já tem sido ao longo de muitos anos, né? Alguém quando sabe qual vai ser a edição esse ano? Boa pergunta, né? Depois a gente pesquisa e depois dá. Mas, irmãos, uma boa pergunta. Mas era isso que eu tinha para falar, meus irmãos. O presidente quer a palavra de volta? Só para encerrar a nossa confraternização, esse do abrigo presbiteriano, você vê a importância que às vezes a gente fala. Agora mesmo nós vamos ajudar, né, o abrigo presbiteriano. Isso são tudo doação do nosso próprio dinheiro que nós damos. Vamos comprar produtos de limpeza para ele lá. Há 2 meses atrás mesmo lá, eles tiveram um problema dessa chuva, telha quebrou e tal, eu, graças a Deus, sempre mexi com obra, aí fomos lá, colocamos as telhas, permeabilizamos, colocamos manta, e aí a vovó já não está molhando mais lá, a vovozinha. Então, esse é um trabalho, o nosso trabalho aqui, homens e mulheres. Essa sala aqui não é só de homem não, é homens e mulheres, né? Então, eu fui lá ajudando, trabalhei lá 2 sábados, né? Porque o domingo é do Senhor, né? Mas eu fui lá 2 sábados, fiz o serviço, nada, é uma ajuda, né? Então, esse pouquinho que nós ajudamos, é para a honra e a glória do Senhor. E quanto mais nós damos, mais Ele multiplica, né? Esse ano, a junta diaconal está na responsabilidade de dar 2 refrigerantes, né? 2 refrigerantes, eu falei, um refrigerante é 6 e 12, vai dar 12, sei lá, e 14, né? Eu falei para a esposa, não, manda lá para a junta R$20, 20 reais, né? Vai lá, dá 3 refrigerantes, né? Aí você multiplica aí por 30 de água, tu vê quantos refrigerantes vai dar aí, 30 de água, 3 vezes 3, sei lá, vai dar 90 por aí assim, 90 refrigerantes, você vê que pouquinha coisa, se faz as coisas, chega lá, se vende refrigerante lá para os irmãos, nós compramos mesmo refrigerante, e é doado para essas senhoras, para comprar comidinhas dela, fralda, e sustento daquele lá, né? Aonde elas ficam lá, se repousando, descansando e sendo cuidado naquele lugar, tá? Vamos então encerrar a nossa reunião e temos a nossa confraternização. Temos aqui o refrigerantezinho, tem, né, um negocinho gostoso, né? A Graça e o César, né? Traz com muito carinho, um salgadinho aí. Uma vez ou outra a Beth traz, eu trago refrigerante, o Will também, todos nós contribuímos, tá? O irmão Hélio levantou o dedo aqui, como a gente fala que a sala do PH é assim mesmo, o irmão levanta o dedo e ele pode falar. Eu vou estar falando sobre os trabalhos, eu queria lembrar o aviso que o Will deu, né, da gente ir lá na igreja do Rio Comprido, foi super bom, eu tive a oportunidade de ir, eu tenho muita dificuldade também no sábado de participar, né? Então, assim, foi bom você ter dado o aviso, a gente se sentiu muito abençoado, né? Guilherme estava lá e está passando por essa luta ainda, né? Se recuperando, mas estava... Foram o Hélio, Guilherme, Moisés e mais um. Vinícius. E a gente foi muito abençoado. O Vinícius, verdade, o Vinícius também estava lá. A gente foi abençoado nessa, sabe, o fato de você chamar a gente, né?
eu queria dizer que como foi bom, sabe, de Deus nos abençoar através desse trabalho, né? Tenho certeza que Deus também está curando, né, nosso irmão. Eu acho que é um esforço enorme de Guilherme fazer isso, né? Já está em fase de recuperação e ele estava lá, ficou sentado, levantou, ficou sentado, levantou, mas ficou firme, né? E eu fiquei admirando, sabe, até o fato do Guilherme estar lá. Quero agradecer pela vida dos E vamos irmãos. orar por ele, né? Para que Deus Está lá, Moisés, né? sua saúde Está lá. completamente. Eu não pude estar, porque eu estava ajeitando aqui a arrumação minha da igreja com a minha amada, 45 anos, Nem preciso lá, né? explicar, Mas tinha os irmãos aqui para nos ajudar lá, né? É. Tá, então quero chamar o Silvio aqui à frente para orar para o encerramento da nossa reunião. Silvio também faz parte da diretoria, faz parte da Diretoria não. Diretoria não. Ele nunca vai sair, não, ele pode orar aí. Vai amar juntos, queridos. Obrigado por essa belíssima reunião, a reflexão do nosso amado Alisson. Abençoa todos os irmãos presentes, Senhor, dando final de noite alegre e feliz, assistindo o culto na sua casa. Em nome de Jesus, amém. 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 Vamos tomar um lanchinho aqui, ó. Ainda temos 15 minutos, a gente não precisa correr, mas é. Vamos ao nosso voto também. Nosso voto. Nosso voto. Confiança em Jesus, entusiasmo na ação, união